Agora, como estamos entrando no inverno, pensei em fazer um bolo inspirado no inverno, completo com uma cobertura de mármore e alguns papéis de arroz e pequenas decorações. Então, este bolo tem uma combinação de diferentes técnicas, algumas que eu já cobri. Se é novo aqui, seja bem-vindo aos meus vídeos. E em segundo lugar, vá em frente e confira alguns dos meus vídeos técnicos, porque eu posso explicar mais nesses vídeos como conseguir um bolo com cobertura de migalhas, que é por onde vou começar. Este é meu bolo de 6 polegadas pronto, coberto com migalhas e creme de manteiga de merengue suíço. Esse design de bolo se adapta a qualquer tipo, como um bolo de chocolate com recheio de ganache, ou distintos recheios. Vou começar mostrando um simples bolo de baunilha, mas você pode usar qualquer recheio preferido. E o que eu tenho aqui é um pouco de creme de manteiga de merengue suíço sobrando, e novamente, você pode encontrar a receita e o tutorial para isso no meu canal. E eu vou começar cobrindo todo este bolo com uma camada decente de o merengue suíço e no momento eu não quero colorir. Eu quero deixá-lo branco, então eu vou pegar meu faca de paleta e começar a aplicar para... Gosto de começar o bolo pela parte de baixo. Vou começar pelo fundo do bolo e trabalhar para cima, pois é comum esquecer essa parte, especialmente onde toca a base. Estou apenas usando o meu espátula e indo de um lado para o outro, espalhando essa cobertura de manteiga bem uniformemente. E, como mantive a cobertura de manteiga branca, ela tende a ser um pouco mais transparente do que se fosse, usando bastante manteiga colorida, metade da camada grossa, 1 centímetro de espessura. E claro, também ajuda que a camada de migalhas tenha sido definida. O freezer para deixá-la bem firme antes de continuar com essa camada, para assegurar que nenhuma migalha entre na segunda camada do creme de manteiga. Também, e agora posso trabalhar nas laterais e também notar este bolo estranho. Ação que estou fazendo. Então, mesmo sendo destra, estou trabalhando no lado esquerdo do bolo, porque é a única maneira de a espátula permanecer reta. Se estiver deste lado, não vai ficar reta porque o cabo atrapalha e não há como fazer isso também. Então, você sempre quer passar por cima, nesta posição, e aplicar o creme de manteiga assim. E agora para o topo. Então, eu vou apenas colocar uma colher de sopa quente e espalhá-la com a minha espátula. Então, novamente, apenas usando os lados da espátula para espalhar e girando a mesa giratória para obter uma camada uniforme de creme de manteiga. E agora é hora de deixar essa camada de creme de manteiga bem lisa, então vou usar essa borda externa da espátula, vou colocá-la assim e girar o bolo para que apenas esse lado da espátula toque o bolo. E como resultado consigo uma superfície super plana, raspando qualquer excesso. Eu tenho na minha tigela. Agora há 1 ou 2 vezes pelo meio para que o topo fique bem liso. E o que você também pode ver que eu fiz? Eu quase empurrei esse creme de manteiga pelas bordas do bolo. Significa que vão seguir o creme de manteiga quando passo com o que agora chamo de alisador, não mais espátula. Porque caso contrário, as pessoas raspam muito creme de manteiga em vez de alisá-lo, que é exatamente o que queremos fazer. Então, eu vou segurar isso na parte inferior da espátula ou alisador e garantir que este canto inferior toque o canto inferior do bolo e muito suavemente vá contra o bolo e gire. Então, no momento, eu não estou realmente aplicando muita pressão, mantendo firme a espátula. E à medida que eu giro e giro, o buttercream é redistribuído ao redor do bolo e começa a se nivelar sozinho. Então, tudo depende de como você segura o raspador. Agora eu tenho um pouco de excesso acumulado, então vou me livrar disso. E continuar novamente. Então eu acho que as pessoas se empolgam bastante com essa ação. E acabam começando a raspar demais. Então, primeiro, é bom começar com uma camada decente. Assim, diminui o risco de raspar muito o buttercream. Muito e revelando o bolo. Mas também não pense que isso está tirando qualquer buttercream, você só quer alisar isso. Então estou passando novamente para me livrar dessas pequenas bolhas de ar, em vez de tirar o buttercream. E toda vez que eu saio do bolo também. Eu saio com um movimento para evitar fazer uma linha no buttercream. E eu sempre digo que bolo branco simples é um dos bolos mais difíceis de fazer. Então estou feliz e quero realmente deixar estes cantos. E cortá-los quando estiverem frios para obter um canto super afiado, então vou colocar este bolo de volta no freezer para ficar bem frio antes de cortar os cantos e enquanto está no freezer, vou preparar algumas decorações. Farei primeiro algumas decorações com papel de arroz. Talvez já tenha visto isso no meu tutorial de bolo com papel de arroz, mas vou fazer isso um pouco diferente.
Então, vou secá-los no forno para acelerar. Então, em vez de deixar o papel de arroz secar por algumas horas, você pode simplesmente colocá-lo em um forno a 100 graus Celsius, com calor de ventilador, por cerca de 45 minutos. E também farei algumas variações. Então, para vender papel de arroz, você precisa de papel de arroz, tapetes antiaderentes e prendedores para manter tudo organizado. Pois vou usá-los no forno, tenho algumas bandejas. Você precisa de um prato de papel fino para facilitar a união. E uma tigela, ou no meu caso, uma forma de bolo com água. Agora, é totalmente com você se quiser colorir a água, mas porque eu quero manter isso uma cena de inverno muito gelada. Vou deixá-lo branco, porque o papel de arroz seca levemente translúcido e dá aquela sensação de frio. Então eu não vou colorir a água, mas se você quisesse colorir. Você pode fazer isso antes de umedecer o papel de arroz. Então, deixe de molho por cerca de 30 segundos, é bem óbvio quando está pronto. Fica extremamente solto e meio que se dobra em todos os lugares. Você verá o que eu quero dizer em um minuto, mas vou preparar meu tapete antiaderente e eu também tenho esses anéis de metal, porque quero dar uma forma a eles. E como esses podem ir ao forno, vou realmente colocar o tapete sobre eles para criar esse tipo de forma curva com o papel de arroz. Logo, o papel de arroz está pronto, tendo absorvido toda a água. Vou rasgar ao meio um pouco do papel de arroz e água, pois não quero pedaços grandes. Dá para ver o quão fácil é rasgar. Também, e depois drapei sobre o papel onde a curva está. E existem algumas dobras ali que eu gosto bastante porque vai adicionar camadas. O que significa que você terá tons mais escuros e tons mais claros. E coloque-o sobre o tapete exatamente nas formas que você deseja. Mas não pense demais, muito porque eles meio que caem organicamente. Quanto mais natural, melhor, acredito. Vou entrar com mais uma peça e ver onde quer que haja espaço. Claramente, você não deseja que esteja excessivamente úmido, pois secará mais devagar. Vou esvaziar o máximo de água antes de colocar no tapete. E então vou colocar alguns pedaços planos também, e tenho uma boa variação de pedaços maiores e menores aqui também. Então você provavelmente não consegue ver muito porque é papel translúcido, mas o papel está lá e é resistente porque está molhado. Então, está grudando no tapete e vou colocar isso no forno baixo. Se você não tem uma forma resistente ao calor como a que eu tenho, tudo o que você precisa fazer é pegar seu tapete, colocar o papel por cima e então você pode moldá-lo usando pregadores como este, por exemplo. Não é necessário colocá-lo em cilindros. Fiz isso na última vez e gostei do efeito, mas você pode drapeá-los sobre uma forma de bolo se quiser. Então vou assar esses por uns 45 minutos até ficarem prontos. Vou deixá-los esfriar completamente secos. Então, minha segunda decoração será alguns pequenos pedaços de isomalte. Então, isomalte é um substituto para o açúcar, embora não caramelize e seja muito popular para fazer algum tipo de decoração de açúcar, porque não se dissolve no ar como o açúcar faz. Então, ele vem em um pó branco, mas você também pode obter grânulos maiores. Eu tenho o pó aqui e vou colocá-lo diretamente em uma panela no fogo, e à medida que derrete, ele se tornará translúcido. Dá para fazer no micro-ondas, mas prefiro na panela para observar. Então está em um calor bastante alto porque leva algum tempo, mas o belo é que você pode mexer e ele não vai cristalizar como o açúcar faz, e você pode fazer muitos tipos de decorações com isso. Então, enquanto isso está derretendo, vou mostrar o que preparei, e é mais uma vez outro tapete antiaderente. Também uso uma bandeja para proteger minha superfície, pois pode esquentar bastante. E desta vez eu vou usar pregadores de roupa. Mantêm o tapete no lugar após derramar o isomalte. Mas por agora eu quero prepará-lo colocando-o bem plano. E o isomalte começou a derreter. E quando o isomalte derrete, ele se torna um líquido translúcido. Então, devido ao tema que seguimos, vou deixar assim, branco. Mas então vou colocar um pouco de azul em outro lote e criar diferentes tons. Do isomalte, mas você pode fazer qualquer cor que quiser. Então agora todo o isomalte derreteu. É um líquido transparente e então daqui vou apenas despejar na esteira algumas gotas de cada vez. Quero mantê-los separados e estou meio que inventando as formas no momento. Mas eu quero essas formas longas, quase como estalactites, e vou movê-lo apenas para o lado e ver se ele se torna uma forma mais orgânica. E porque eu quero um pouco de curvas, vou prender o tapete, então vou deixá-los sentar assim.
o que levará apenas 5 a 10 minutos. Não tanto quanto o papel de arroz, e uma vez que estejam secos, eles terão mantido essa... Então, porque este creme de manteiga vai estar extra frio, não quero retorná-lo à minha tigela de creme de manteiga macio, então tenho uma tigela extra para colocar esses recortes. Eu gosto de fazer isso um pouco mais gradualmente, em vez de ir direto para a mesma altura, porque você pode rasgar o creme de manteiga e isso aconteceu comigo algumas vezes. Prefiro fazer isso aos poucos, retirando parte por parte. Esse realmente é o melhor truque para obter cantos afiados. Então, se eu não estou fazendo pingos, pois os pingos ocultam os cantos, eu geralmente uso essa técnica. Pronto, cantos super afiados. Então, essencialmente, esta é uma tela em branco e você pode seguir com qualquer design que quiser. Mas eu quero fazer essa aspereza de mármore. Seguirei cortando e embrulhando. Enquanto espero, colocarei de volta na geladeira para evitar que o creme de manteiga amoleça e prejudique o mármore. Eu quero manter o creme de manteiga bem firme. Não precisa do freezer de novo, mas não quero que fique mole. Então vou colocar isso na geladeira enquanto preparo o creme de manteiga marmorizado. Então, a maioria é deixada branca. Então, o que eu vou fazer é colorir uma das tigelas de um azul muito forte, porque é bom ter algum contraste. E então, para fazer o tom médio de azul, eu na verdade vou colocar um pouco do creme de manteiga azul escuro na outra tigela e misturar isso, porque se eu colocar cor, eu posso deixar muito escuro dessa forma. Eu sei que vou conseguir um tom mais claro. Então, 2 tons de azul, e então eu tenho o branco, e agora vou pegar meu bolo. Porque vou usar um pedaço de acetato para envolvê-lo, mas preciso marcar exatamente onde quero colocar o creme de manteiga, e não posso fazer isso sem o bolo. Então, o que eu tenho aqui é uma folha de acetato transparente, A4. Agora, você pode usar essa mesma técnica, seja apenas ao redor da base, seja cobrindo o bolo inteiro, mas eu quero fazer uma espécie de envoltório lateral diagonal, que pode até ficar acima do topo do bolo. Então eu vou apenas colocar isso contra o bolo, e eu posso ver que não quero ir mais do que aqui, e quero fazer cerca de metade do bolo, que é aproximadamente o comprimento desta folha de acetato. Então, onde eu pressionei, eu posso ver que é o topo do bolo, então agora eu sei. Eu posso mover o bolo para os lados e colocar a folha de acetato para baixo. E agora vou criar o efeito de mármore direto no acetato, então vou pegar minha espátula de paleta. E pegar uma porção de buttercream branco e um pouco de escuro. Azul e então um pouco do claro. Azul. Então todas as 3 tonalidades estão na minha espátula e agora eu vou apenas pressioná-la no acetato. Então não há uma direção real de como fazer isso. Mas o que você quer fazer é pegar continuamente todas as 3 tonalidades e pressioná-las no acetato agora, sem estragar a surpresa. O que acontece é que ele naturalmente se mescla. Do outro lado do acetato, e é isso que você vai ver do lado de fora do bolo. Então eu vou preencher essa área no acetato e continuar colocando o creme de manteiga. Então, mesmo que você comece a misturar nas tigelas, você pode obter uma mistura de mármore mais variada na sua espátula de pintura. Você pressiona na acetato, o que também adicionará ao efeito. Apenas tenha cuidado para que a cor não sobreponha o branco. Não importa se ele se mistura aqui, pois você não verá essa parte quando estiver no bolo. Então você está trabalhando ao contrário. Você está pensando no que está embaixo deste acetato, ao invés do que você pode ver. Então, como eu disse, quero esse tipo de forma diagonal. É por isso que fiz mais uma forma de arco do que uma tira, mas também funciona como uma tira. E então, uma vez que você esteja satisfeita com a área que cobriu, agora é importante tornar isso o mais uniforme possível, porque a superfície do bolo é uniforme e você quer que ela combine perfeitamente. Então, com a minha espátula, vou apenas ir para frente e para trás na superfície disso, sem tentar movê-la demais, porque já criei o padrão de mármore por baixo. E vou dar uma espiada em como isso parece por baixo. Uau, isso vai ficar realmente bom. Agora vou colocar isso no bolo, trazendo-o para mais perto. E é aqui que pode, bem, não estragar, mas ficar um pouco complicado.
é que você tem que realmente pegar esse pedaço de acetato, que pode ser um pouco pesado por causa do creme de manteiga, e colocá-lo contra o bolo. Oh, uau! Já posso ver como esse efeito de mármore fica incrível e quero mantê-lo o mais reto possível. Então vou começar a esfregar no lugar antes de empurrar o resto do acetato ao redor do bolo. Então, o que pode acontecer, o que está acontecendo um pouco no meu, mas não estou muito preocupada, é que o acetato começará a perder a forma. Talvez o buttercream não esteja completamente uniforme, então tente agora, mesmo com as mãos ou com uma espátula, tente deixá-lo o mais plano possível e empurre o buttercream para o bolo, porque você quer que ele fique preso ali. Ou até mesmo reintroduza a espátula no bolo. Vou usar uma espátula para cobrir todo o bolo de uma vez. Então, quando estiver satisfeita com a aplicação, por mais tentador que seja tirar o acetato agora, isso precisa voltar para o freezer, pois o creme de manteiga deve estar totalmente frio. Caso contrário, se você tirar o acetato agora, o creme de manteiga também sairá. Se não tiver espaço no freezer, coloque na geladeira até o creme de manteiga firmar para remover o acetato. Enquanto aguardo o endurecimento do meu creme de manteiga marmorizado, queria mostrar o que está acontecendo com o papel de arroz. Ele está completamente seco, então eles saem do tapete super facilmente e mantêm sua forma, e você pode ver essas lindas dobras sobre as quais eu estava falando quando estava criando-as. E então nós também temos o tapete de gelo. Então os transparentes literalmente parecem pedaços de gelo, então eu acho que eles vão ficar realmente muito bonitos no bolo. Temos diversas formas ocorrendo aqui, muitos redemoinhos e formas orgânicas. Agora a cor azul está bem escura. Teria preferido mais claro, talvez não use no bolo, mas é interessante ver a diferença. Quase parece um respingo de água em si. Então vou deixar o malte de gelo de lado, mas o que vou fazer com o papel de arroz, apenas para adicionar outra dimensão, é realmente colorir as bordas do papel. Então, o que eu tenho aqui é um pouco de pó comestível misturado com um pouco de vodka para transformá-lo em tinta. É uma cor linda que pode ser diluída em água para virar tinta. Contornarei e colorirei as bordas do papel de arroz com um pincel fino. E isso apenas realçará ainda mais a forma uma vez que esteja no bolo. É apenas um toque realmente leve que eu acho que faz toda a diferença. Então, o creme de manteiga do lado de fora está totalmente firme, o que significa que agora posso descascar o acetato com muito cuidado e você pode ver que o acetato sai facilmente e deixa esse belo efeito marmorizado. Então, você pode ter alguns bolsões de creme de manteiga, onde ele ainda pode ter grudado no acetato, e então o que eu gosto de fazer é passar muito levemente com o raspador. Porém, repetir demais pode misturar o creme de manteiga, então seja cuidadoso ao fazer isso. Mas tenha cuidado, apenas algumas vezes vou remover quase a primeira camada de creme de manteiga e alisá-la. Logo que começar a sentir maciez, pare de raspar, para não misturar o creme de manteiga e perder o efeito de mármore. Então, como o creme de manteiga está frio, eu posso realmente pintar nele, então vou usar a mesma tinta que usei para o papel de arroz e pintar sobre a borda deste creme de manteiga. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide. Quero escolher a frente, então vou escolher entre este lado ou este lado. Acho que vou optar por este lado, porque gosto de como o buttercream de mármore está caindo deste lado, e acho que o que vou fazer é uma espécie de agrupamento de coroa com todas as diferentes decorações, o que dará mais altura, textura e algumas variações de cor também. Então vou começar colocando um pouco de buttercream no topo, isso novamente vai adicionar a decoração, mas também ajudará a colar o papel de arroz e o isomalte e a ponta de estrela, ainda faz parecer um pouco invernal. Isso me lembra pequenas porções de sorvete. E agora posso pegar o papel de arroz e não acho que exista uma maneira específica de fazer isso além de ser ousada e confiante. Então esta é uma forma realmente grande e bonita. Assim como esta. E então eu tenho esses pedaços de isomalte que trazem outra textura. Esses pequenos detalhes ficam lindos na lateral do bolo.
E vou colocar alguns também na parte de baixo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts run. Adequadas para qualquer evento. Espero que você tenha gostado de assistir a este tutorial. Se tentar fazer sozinho, marque-me em @georgescakes no Instagram, adoraria ver suas criações. Enquanto isso, se ainda não fez, inscreva-se no meu canal, curta o vídeo e comente outros tutoriais que quer ver. E logo veremos você. Obrigada!